Olá, muito boa noite, tudo bem, pessoal? Começa agora o programa Sob Nova Direção, aqui no estúdio da AltV, e vamos falar hoje sobre trânsito sustentável, principalmente numa cidade como São Paulo. Estamos aqui com o deputado Walter Feldman, que gentilmente veio até o estúdio hoje para falar desse tema super importante, principalmente nas grandes cidades. Então, muito boa noite, obrigado pela presença. Olha, é um prazer estar aqui com você, é um tema super importante. Depois das manifestações de junho, se tornou um tema central do Brasil, que é a chamada mobilidade urbana. Como é que nós vamos resolver um tema que está piorando? Eu diria que é uma tumoração que se espalha por todo o país, porque antigamente o problema da mobilidade era das grandes cidades, regiões metropolitanas. Agora, cidade média, cidade pequena, nós já temos uma aglomeração quase insuportável. Eu cheguei de Brasília hoje. Brasília, em alguns momentos, tem um trânsito pior do que São Paulo. E você imagina, Brasília talvez tenha sido a primeira grande cidade planejada do Brasil. Ela deveria ter sido pensada como seria no século XXI, e não em 1960. A situação é insuportável. Não tem calçadas, não tem mobilidade para bicicletas, portanto, não tem pedestres que possam circular com aquilo que pelo menos a maioria das cidades brasileiras tem, e tem um acúmulo de carros. Tem 2 milhões e pouco de habitantes em Brasília e 1,5 milhão de carros. Então, ou seja, não dá. Então a densidade de veículo é maior que São Paulo, praticamente? É maior do que São Paulo, é maior. São Paulo tem 7 milhões para 11 milhões de habitantes. Então, é dramático, ou seja, e é uma inconsequência por parte dos governantes que deixaram isso acontecer, e mesmo nessa crise manifestada pelas ruas, nada de muito importante está acontecendo. Não, realmente a gente vê outros lugares do mundo onde as coisas acontecem, dá para citar Berlim, dá para citar outras cidades da Europa, onde Londres, onde o ciclismo ganha um espaço cada vez maior. Eu tenho uma ideia, eu fui participar de um seminário importantíssimo em Copenhague. Fiquei realmente surpreso, 47% de toda a movimentação em Copenhague é feito por bicicletas. Mas é de uma maneira tão incrível que você via ciclistas de terno, de smoking, quase de vestido de noiva, famílias inteiras, o bercinho na frente com as crianças. Tem quase um trânsito de bicicletas, mas tem ciclovias e ciclofaixas espalhadas por toda a cidade. É uma opção, como é em Paris hoje, como é em Amsterdã, como é em Londres. Eu vivi em Londres 6 meses, eu vi esse crescimento antes dos Jogos Olímpicos. Eles têm o fast track das bicicletas, elas são muito mais velozes do que os veículos de propulsão a motor. Então, eu não tenho a menor dúvida que falta vontade política, falta governança, falta uma compreensão dessa realidade, falta uma educação que permita o compartilhamento, porque é claro que o veículo também é importante, o motorizado, o transporte coletivo, a ampliação do metrô e mesmo os carros, não vejo nenhum problema. Há que se fazer aí uma acomodação dos interesses e das possibilidades, mas do jeito que está, não dá para continuar. Não dá, e nós temos um problema que ele já remonta a alguns anos, há mais de 40, 50 anos, quando se resolveu ter a matriz de transporte como o carro, ou as 4 rodas, ou o caminhão e ônibus. Isso, falando já em nível... Né? Isso, rodoviária. Matriz rodoviária, ou seja, foi uma opção do Brasil, substituição das importações, da nossa indústria, dos sistemas de exploração do ferro, do petróleo. Bom, tudo isso fez parte do Brasil novo, mas teve uma opção rodoviária, que desagregou toda a linha ferroviária no Brasil, concebeu as cidades a partir daí, e esse modelo nós ainda não conseguimos inverter. Você vê, nós estamos na lógica do desenvolvimento sustentável, né, num controle cada vez maior da relação entre o ser humano e o meio ambiente, e o Brasil, na sua política econômica, só facilita o veículo. Tá certo? É muito engraçado, esses dias eu estava falando, não sei com quem, sim, na Comissão de Relações Exteriores. É que são tantos temas em Brasília, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores, e lá nós estávamos falando sobre o Mercosul. Olha só, e o representante, o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Econômico, estava dizendo como é boa a relação com a Argentina.
Porque a Argentina exporta para o Brasil 50% dos automóveis que estão aí nas ruas do Brasil. Eu falei, bom, mas isso é bom? Tá certo? Eu queria que exportasse bicicleta. É bom para quem? Ou seja, nós temos uma maior crise da mobilidade urbana e é visto como um benefício do progresso, do desenvolvimento econômico. Você percebe que não tem ligação. As coisas são vistas de maneira estanque, separada. E como você disse, é um modelo rodoviário que nós precisamos entender que ele tem o seu papel, mas ele não pode ser dominante, hegemônico, prioritário, como é até nos dias de hoje. Eu falei antes de Berlim. Berlim é a capital que tem mais carros proporcionalmente a São Paulo, por habitante, só que lá não tem esse trânsito. Ninguém quase sai de carro, porque não precisa. Você a cada 100 metros tem uma estação de metrô, tem uma malha rodoferroviária muito perfeita. Eu vi isso em Londres, eu vi exatamente isso em Londres. Eu tive até a oportunidade de ter um carrinho e tal, mas aí você tem um carro que é até relativamente barato, mas é dificílimo estacionar. Você, para conseguir estacionar na rua, você tem que ter autorização. Você não pode chegar na rua e estacionar como é aqui. Você tem um local específico, ou então vai para o estacionamento. Estacionamento é caro. Você sabe que no centro de Manhattan, estacionamento é muito caro. É melhor você pegar um táxi. Inviabiliza totalmente. Inviabiliza. Então, esses mecanismos de desestímulo para que o indivíduo vá para o transporte coletivo, mas você tem que melhorar o transporte coletivo também. Esse é um dado importante. Ou seja, então, nós queremos que a classe média baixa, pare de usar o seu veículo pessoal. Muito bem, transporte coletivo para ela, ou ciclovias, ou calçadas melhores, mas você percebe, não tem um jogo combinado que permita, inclusive, a conversão. Então, o pessoal fala muito em pedágio. Bom, tudo bem, ou seja, até poderia ter, como grandes cidades do mundo tem. Agora, o indivíduo vai deixar de usar o carro por causa do pedágio, vai usar o quê? Os ônibus, o metrô já está insuportável. Eu usei metrô hoje para testar. Eu peguei, você também. Também. Eu peguei, era 4 horas. Já começa a ficar difícil. Já, ainda é tranquilo, mas... Não, mas você já começa a perceber o fluxo. Cheio. Bom, se eu tivesse pego às 5, eu já... bom, e as pessoas pegam de manhã e pegam no final do dia, e é terrível. Encerra o seu expediente. É terrível. Então... Eu estava de scooter no trabalho para vir para cá, no meu escritório. Choveu, eu tive que vir, vou de metrô, então, porque é mais rápido pegar um táxi para vir, também vai demorar muito, porque... E aí faz um intermodal, aí pega o metrô e o ônibus. Sim. Então dá para chegar relativamente é um interessante rápido. também. Eu defendo muito o táxi, muito táxi. Em Brasília, eu poderia, por exemplo, ter um veículo, até com alguém que pudesse me conduzir para eu ir para os ministérios e para fazer as atividades, as audiências, cumprir meu tempo no Congresso Nacional. Bom, mas eu gastaria 6 vezes mais do que eu gasto hoje com táxi. Então, eu só uso táxi em Brasília. Então, por que as pessoas também não se acostumam? Façam o comparativo do que gasta com o veículo, o tempo que leva, o acréscimo de mais um veículo no sistema viário. Você vai ver que vale a pena pegar um táxi, pegar um executivo, pegar um metrô. Ou seja, isso tem que ser discutido com a sociedade. Você vê, o atual prefeito, o que ele fez? Bom, ele fez uma grande gambiarra. Ou seja, então não tem corredor de ônibus, coloca uma faixa e aconteça a crise. Faz tempo que não tem um trânsito tão complicado em São Paulo como nos últimos meses. É claro que é uma mudança de modelo de gestão que não foi preparada. Você viu a Avenida Sumaré agora, eles fizeram... Tiraram a faixa da moto também. Tiraram a faixa da moto, tá certo? Depois que já estava instalado o corredor de ônibus. Ou seja, uma falta de planejamento é o seguinte, a gente vai fazendo e vai acontecendo. E vê o que dá depois. Não dá para ser assim. Não, eu acho que houve um certo benefício para quem anda de ônibus, assim, não sei ainda o grande benefício, mas realmente o planejamento foi... Não, e nós defendemos, o corredor de ônibus é fundamental. Agora, ele tem que ter uma estruturação, não é pintar uma faixa que passa o seu porque corredor. O próprio corredor ele não é um corredor liso, é cheio de buraco. Então você anda no ônibus, parece que os motoristas carregam um saco de batata lá atrás. Eles fazem o que querem. Então, assim, a população não está bem servida, porque os ônibus em São Paulo, uma cidade tropical e quente, um calor dentro do ônibus, aquele ônibus lotado, então não tem ar-condicionado. Nós deveríamos fazer o seguinte, eu fui secretário das subprefeituras, então nós nos preocupamos muito no recapeamento da cidade. Então, você
convoca a sociedade dizendo, ó, esse modelo não dá, nós temos que mudar essa realidade, nós vamos ampliar os corredores de ônibus, como não dá para fazer estruturalmente ainda, mas nós vamos recapear de maneira forte para que a movimentação dos ônibus seja mais tranquila, né? Possível, sem esse sobressalto que você falou. Nós vamos pintar a faixa, nós queremos dizer que há uma possibilidade de atendimento de uma demanda daqueles que escolherem o seu automóvel individual para o transporte, ou seja, você fazer um processo articulado, combinado, de tal forma que você agregasse valor ao transporte coletivo, se agregasse o apoio e não fosse do jeito que aconteceu. Então, nós somos a favor dos corredores, do metrô, do sistema ferroviário, do sistema compartilhado, de muito mais ciclovias na cidade, que a população aceita. Sim. Ciclovia seria um belo mecanismo. Eu me empenhei muito na luta pela bicicleta em São Paulo. E foi um dos motivos esse que eu tive o prazer de recebê-lo aqui. Não, fico muito feliz. A gente vem feliz. falando há algum tempo sobre mobilidade mesmo, então... A Avenida Paulista é um belo exemplo que poderia ter naqueles calçadões ali uma ciclofaixa tranquilamente. Você sabe que eu comecei a cuidar desse assunto, eu era vereador de São Paulo. E um dos primeiros projetos que eu fiz sobre mobilidade foi a ciclofaixa de lazer de fim de semana. Essa que está aí. Só que nós fizemos de 89. 20 anos de lei, ela não foi implantada. Aí eu virei secretário de esportes de São Paulo, falei, eu vou aplicar a lei que está aí, tá certo? Não tem que aprovar mais nada. Bom, olha o sucesso, olha o resultado. Hoje tem 300 mil ciclistas, mais de 100 quilômetros de ciclofaixa. A população sente a cidade como um grande parque, fora dos parques cercados. Tirou todo mundo o medo de pedalar, todo mundo, vamos pedalar. Porque é seguro, com grande apoio de instituições, no início como o da Caloi, o Bradesco ajudou muito, a CT foi fundamental, a CT tinha resistência em relação a isso, porque ela tem uma visão motorizada também, nós tivemos que trabalhar tecnicamente, culturalmente, hoje ela é encantada com a ciclofaixa, começou a trabalhar ciclovias, nós temos aqui da Pinheiros, mas falta ainda do Butantã, nós temos que aprimorar mais na Zona Sul, ou seja, precisava um plano cicloviário competente, a recuperação das calçadas, que seria fundamental para que o pedestre pudesse ter um conforto. Então, eu acho que falta isso. São Paulo teria, na minha avaliação, um crescimento extraordinário de qualidade de vida se a mobilidade urbana fosse tratada como uma questão estratégica. E olha, eu sou médico, então eu me encanto mais por isso, porque eu sei que se as pessoas caminharem mais, pedalarem mais, sentirem mais a sua cidade, ocuparem as praças públicas, a saúde vai melhorar, a fila nos hospitais vai reduzir, a saúde pública vai ter um impacto, um resultado. Então, tudo isso precisava combinação. Você vê hoje os sistemas públicos, eles são estanques, engavetados, né? Então, o transporte cuida do transporte, a saúde cuida da doença, o esporte... Bom, tudo poderia haver uma integração para uma cidade que tivesse a qualidade de vida que nós merecemos. E que fosse feita uma profilaxia também, não só curar, né? Como o senhor falou. Cura-se aqui, né? Resolve-se problemas. Esse é um dado interessante. Você tem toda a razão. Um dado interessante que na medicina se aprende a cura e aprende a prevenção. Prevenção no Brasil é vacina. O dado mais importante da saúde é a promoção de saúde. Promoção significa você ter um estilo de vida que impeça você chegar às doenças hoje estabelecidas, conhecidas e que determinam o maior custo do sistema para a sociedade como um todo e, evidente, baixa qualidade de vida para o indivíduo que tem a doença. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós, na Secretaria de Esportes, nós pegamos uma população de doentes crônicos com doenças tipo coronarianas, hipertensão, diabetes, artroses. Colocamos 30 pessoas, usuárias de ambulatórios do Hospital do Servidor Público do Estado, para praticar atividade física 40 minutos, 2 vezes por semana. Terceira idade, acima de 60 anos. E outro grupo de 30 pacientes sem nenhuma atividade física.
Resultado, 30% de redução de internações, de exames solicitados, de consultas nos ambulatórios e uma readequação para baixo da dosagem dos medicamentos. 40 minutos, 2 vezes por semana, de uma atividade física simples, uma caminhada, um alongamento. Isso dá mais paixão pela vida, reduz a depressão, integra as pessoas, deixa-as mais felizes com perspectiva de futuro. É tão simples, e uma é tão economia barato. Até para o Estado. Muito grande. É muito barato. Ou seja, nós complicamos. Em vez disso, eu sei que é mais fácil você inaugurar uma ressonância magnética, uma tomografia. Você sabe da nossa luta pela vitamina D. Coloca as pessoas para tomar sol, meu Deus. É verdade. 10 minutos por dia já. 10 minutos, 15 minutos. Inclusive hoje eu acho que tem um projeto seu sobre isso aí, né? Eu estava lendo lá hoje no um projeto que nós site. apresentamos, sabe que eu voltei à clínica, estou agora atendendo, mas nosso projeto é 15 minutos, 3 vezes por semana, de sol, das 10 às 3 da tarde. Não dá câncer de pele, não precisa colocar foto protetor em 15 minutos. Se não quiser expor o rosto, cobre com foto protetor, mas expõe os braços, as pernas, as costas. 18% da massa corpórea é suficiente, 15 minutos, para ter uma dosagem de vitamina D. O impacto na saúde pública, eu te garanto, é surpreendente. Simples. É tomar água, é andar, é tomar sol. O que custa isso? É verdade, fantástico. É muito simples, é muito simples. Muito bom. É essa cidade que a gente quer, por isso que fico empolgado quando a gente pode implantar programas de saúde pública. Esse projeto pode passar. Se ele passar, vai haver um sistema nas indústrias, no comércio, no serviço, nas escolas, nos hospitais, nos presídios, para que as pessoas tomem sol. É tão fácil. Aqui na OTV, podia ter uma orientação das 10 às 3, as pessoas saírem aí, Ibirapuera está aqui do lado. Dá uma caminhadinha. Uma caminhadinha simples, rápida. Você não imagina, a dosagem se eleva, protege contra tumores, contra infecções, contra doenças autoimunes. A vida é simples. Nós complicamos. Bem verdade. Deve ter uns 2 anos, veio o professor Adriano Murguel Branco aqui. Grande figura, grande homem público. E um dos pontos também viemos falar sobre mobilidade, logicamente, e ele falou que a grande sacada seria trilhos. E o bonde, ele falou que foi uma grande perda para São Paulo. Eu me lembro de ter falado isso. Então, o que você acha disso aí, do trilho? Se a nossa referência é a Europa, bom, tanto o trilho municipal, metrô e eventualmente na região metropolitana a ferrovia, eu andei muito lá, muito. Mas a verdade, eu só andei de bicicleta, de metrô e de trem. Londres não tem bonde, mas outras cidades, a Alemanha tem muito bonde, Amsterdã tem bonde, tá certo? E tem outros sistemas, hoje o monotrilho é importante, mas não tenho a menor dúvida que a canaleta é exclusiva, tá certo? Que, portanto, impede o conflito entre os sistemas, ela caminha tranquilamente, com velocidade, segurança, conforto, e rapidez, carrega muito mais passageiros. Carrega muito. No centro de São Paulo, o bonde poderia ser reativado, com certeza. Tá certo? Os monotrilhos, eu passei hoje pelo centro de São Paulo. Fui lá fazer uma visita ao secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Bom, o centro está muito desgastado, deteriorado. Você vê, as grandes cidades do mundo, o centro é o local mais querido, mais utilizado, mais turístico. Nosso centro é lindo. É lindo. É lindo, mas precisa recuperar. Não tem nenhum sentido ser do jeito que é. Eu acho que os carros automóveis não deveriam entrar no centro. Não tem necessidade. Poderiam ficar num cinturão que permitisse depois o acesso. Eu pensei isso quando eu fui secretário de esportes. Nós pensamos em fazer uma grande reforma no Pacaembu. Imagina, quem conhece São Paulo, uma grande reforma. Aquilo seria uma arena, eu diria, a mais bonita do Brasil. Poderíamos até reduzir o número de usuários nas cadeiras, ao contrário do que Brasília fez. Brasília tem um estádio de 71 mil usuários. Vai ser usado na Copa do Mundo, 2 jogos, 6 jogos no máximo, e nunca mais. Tá certo? Só que gastou 1 bilhão e 400 lá. Tá certo? Nós pensamos fazer do Pacaembu, olha só que interessante, além de ser uma arena totalmente renovada, poderia ser um ginásio do Ibirapuera para 30 mil pessoas, para fazer shows
com toda a proteção acústica, porque o pessoal do entorno do Pacaembu briga muito em relação a isso, daria para fazer, hoje tem sistemas modernos, mas mais do que isso, lá nós podemos fazer um estacionamento de 20 mil carros, naqueles taludes do Pacaembu, e todo o trânsito da região oeste e norte de São Paulo pararia o carro e pegaria ônibus executivos para vir para o centro. Você imagina a mudança da mobilidade urbana dessa região enorme de São Paulo, mas que aí pega a Paulista, pega a Consolação, pega a Rebouças, esse região. conflito extraordinário, e vem para o centro, tá certo? Ou seja, mecanismos como esse podem ser feitos no Pacaembu e em outras regiões da cidade, região própria da Zona Sul, da Zona Leste, olha a Radial Leste, por exemplo, você deve acompanhar na sua preocupação de mobilidade urbana. Essa precisa de uma nova direção mesmo. Eu me lembro, quando o Montoro inaugurou o metrô Tatuapé, olha só quanto tempo, né? O Montoro foi governador de 83 a 86, inaugurou a estação do metrô Tatuapé. Eu me lembro, a direção do metrô dizia o seguinte: já vai ficar saturado, nós teríamos que fazer uma linha ao lado, tá certo? Você vê a demanda enorme que tem, que uma Radial Leste que não suporta mais. Então eu acho que o teu tema é um tema central. Não dá para ter qualidade de vida numa cidade como a nossa se o direito de ir e vir não for um direito assegurado, não apenas pela liberdade, mas pelo tempo utilizado, pelo conforto, pela necessidade diária de você realizar suas atividades de trabalho, de lazer e de descanso. Então, isso é um tema central. Eu diria que a nova democracia demandada pelas ruas quer uma resposta em relação a isso, que infelizmente ainda não aconteceu. Nenhum plano nacional, estadual e municipal. Eles estão fazendo agora aqui, a prefeitura está fazendo um tipo de plano diretor novo com a participação popular. Tomara que funcione, só que eu acho que o povo ainda não está preparado, ou melhor, não está acostumado a participar das decisões. Então não sei se o pessoal vai participar ou não. Eu vi até a propaganda no metrô. Na verdade esse é um tema relativamente antigo, né? O plano diretor já se discute há muito tempo. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui vereador de São Paulo, em 1983, o Mário Covas já tinha colocado os analistas, arquitetos, planejadores urbanos já discutiam essa matéria. Foi feito um novo plano, ele agora está na fase da revisão. Então não foi feito na gestão anterior, ele foi adiado, agora é obrigatório, tem que fazer a revisão do plano. E eu diria para você o seguinte: o Mário Covas dizia uma coisa genial, ele dizia: o povo está preparado para tudo, contanto que lhe dê informações. Nós temos essa tarefa pública de dar as condições do povo opinar. Não na nossa opinião, mas são informações. Tanto isso é verdade que quando ele tem essa oportunidade, ele opina em geral corretamente. O povo, de maneira coletiva, ele tem sempre o bom caminho, o bom senso, ele tem uma inspiração, às vezes até divina, aqueles que têm a sua fé, de que realmente a voz do povo é a voz de Deus, né? Ele sabe criticar. Você vê essa manifestação nas ruas, a primeira reação dos governantes foi só crítica. Foi a negativa mesmo. Foi negativa, tá certo? São os baderneiros, são os violentos. Depois percebeu que tinha um fluxo muito positivo. Era uma manifestação da sociedade contra os sistemas públicos, contra a corrupção, contra a falta de ética. Depois descambou para os black blocs aí que produziram seus excessos, que não representam aquilo que a sociedade quer. Então, eu acho que o plano diretor, bem trabalhado, a população bem informada, pode dar a contribuição, porque o cidadão no seu bairro sabe o que é melhor lá, sabe melhor do que qualquer governante, porque ele vive o dia a dia das suas angústias, das suas amarguras e dos seus problemas. E será que a bicicleta vai ser um transporte para São Paulo e para as grandes cidades do futuro? Um próximo futuro, digamos assim? Um futuro muito próximo, espero. A reação das ciclofaixas é uma relação que demonstra isso. As bicicletas, as magrelas, foram tiradas das garagens, há muito tempo não utilizadas, e mostra que há um potencial. Eu diria que, se fosse um laboratório sociológico, a resposta já teria sido dada. Bom, o que não existe, na minha opinião, eu diria a bicicleta ainda no mecanismo do lazer, eventualmente do esporte e tal. A bicicleta como
transporte ainda é um modelo cultural a ser mais explorado. Mas há experiências em São Paulo. Por exemplo, no Jardim Helena, zona leste de São Paulo, só para ter uma ideia, lá a mobilidade por bicicleta é de 10%. Ou seja, uma parte ponderável da população já utiliza a bicicleta como transporte, ida e vinda para o trabalho e na volta para a sua casa. E lá, exatamente por isso, o governo anterior elaborou projetos para criar as condições, isso é espontâneo, das ciclovias, para dar segurança, para dar o conforto e dar uma mobilidade com o apoio do governo mais consequente. Então, esse é um exemplo. Isso poderia ser explorado no resto da cidade e até na região metropolitana, ou seja, aonde que tem o potencial, aonde que tem sistemas viários adequados. Aí você fazer uma análise de origem e destino da população que trabalha nessas regiões, para onde que vão. Há análise em São Paulo que mostra que a média do deslocamento é de 6 quilômetros. 6 quilômetros você faz com bicicleta, tranquilamente, você não precisa fazer, é dar um sistema seguro. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos ciclofaixas, acho que foi muito importante nesse período. Nós fizemos já o início do projeto de ciclovias, fizemos em Parelheiros, fizemos de Itaquera. Havia o projeto do Butantã, infelizmente ele não foi viabilizado. Começou o projeto do Jardim Helena, nós incentivamos muito a linha dos bicicletários, foram feitos convênios com o metrô. Antes, nós fizemos eventos com a Bike Tour, que hoje é um evento que pode ir para o Brasil inteiro. E já está bem estabelecido. Bem estabelecido em São Paulo, foi feito no Rio, era para ser feito agora em Brasília, infelizmente o governo federal não deu o apoio necessário, mas estava sendo feito na Europa, em Portugal, na Espanha, mas é muito provável que as 12 cidades sedes do Brasil, elas cediem a Bike Tour. Mas o que é a Bike Tour? É um estímulo, ou seja, é um grande evento, as pessoas levam a bicicleta e a partir daí começam pelo menos a ponderar melhor a possibilidade de utilizá-la. E nós fizemos uma coisa interessante, na minha opinião ainda pouco estudada, que é um sistema de estímulo num site da prefeitura para a pessoa avaliar no site qual é o seu local de moradia, o seu local de trabalho, você coloca e o site te dá o caminho mais seguro. Nós fizemos um convênio antes de sair, foi a última atividade que eu fiz para orientar as pessoas a pensarem na substituição do carro pela bicicleta. Ainda é pouco utilizado, mas a ideia era espalhar isso pela cidade inteira para que qualquer cidadão que usa o carro todo dia, desgasta, gasta, tal, bom, se eu usasse bicicleta, como seria? E nós propusemos na época uns monitores num sistema que a gente chama de bike bus. Então você reúne os seus vizinhos, fala, vamos de bicicleta juntos? Porque quando a bicicleta vai junto, ela dá segurança. Se tem 2, 3 caminhando juntos, o automóvel já toma mais cuidado. Quando você está sozinho, é difícil. Esse é o sistema de comboio, né, da Bike Bus. Então, se a gente tivesse espalhado pela cidade, grupos de 3, 4, 6 pessoas saindo dos seus bairros, das suas ruas, de bicicleta, indo para o sistema viário, olha, a gente tiraria muitos carros das ruas, melhoraria muito o trânsito, a poluição, ou seja, é um mecanismo só positivo. É uma bola de neve é uma bola positiva. De neve. O governante poderia ajudar. Eu acho que o governante poderia fazer todo um trabalho organizado através da subprefeitura, mas você percebe que precisa vontade política, precisa ânimo, precisa acreditar na tese, coisa que infelizmente eu não consigo enxergar nos governantes atuais. É verdade. E também eu acho que vai ter um fator aí preponderante para o sucesso de uma transformação na sociedade, que é a educação. Porque hoje se vê tanto a motocicleta quanto a bicicleta na rua como empecilhos. Os carros vêm, os ônibus vêm, os taxistas vêm. Eles tocam por cima mesmo. É verdade. Eu tinha o programa Sob Nova Direção, já vai para o seu 4º ano. Puxa, que beleza. E há 2 anos atrás... É quase um governo. É quase um governo. E há uns 2 anos eu montei um grupo para pedalar. Era sexta-feira à noite, à tarde o programa. E a gente saiu pedalando por aí. Eram 25 pessoas, mais ou menos 30.
Então a gente passava alguns sufocos às vezes. E andava Concordo. pela Paulista em comboio, em esquema Comboio. de comboio. Então era bacana, mas mesmo assim você vê que ainda tem muita falta de conhecimento. Não, eu estou lembrando, o secretário Eduardo Jorge, que é uma figura extraordinária, um ciclista emérito, uma figura que eu adoro, muito injustiçado. Ele fez um convênio com o secretário de Transportes na época, Marcelo Branco, que é sobrinho do Adriano Branco, e eles fizeram um curso de educação para o motorista de ônibus em relação ao ciclista. Sucesso absoluto. Os motoristas aprenderam mais, passaram a respeitar mais. Mas você percebe, são sistemas contínuos. Não adianta uma classe de 30 motoristas. Nós temos milhares de profissionais em São Paulo. Então, esse é um dado incrível da área pública. Você tem que deixar legado, você tem que fazer trabalhos de longo prazo, que tenham continuidade, porque senão vira de um governo, acontece e depois morre. Desaparece. Com certeza. Então mostra que era mais importante o governo e sua ideia para impactar a população e a sociedade, às vezes do ponto de vista político, eleitoral, do que efetivamente algo para mudar a cultura de um povo. Você precisa ter vontade de mudar e as grandes mudanças sempre se farão a médio e a longo prazo. A curto prazo é apenas objeto de interesses outros que não o do chamado interesse público. É um paliativo apenas. É um paliativo. E aqui uma coisa que falta também, eu acho que como a cidade é cheia de morros, precisava ter nos ônibus aquele suporte para bicicleta. Aí eu ouvi alguém falando, não, vai demorar muito para o cara chegar, botar a bicicleta e pegar o ônibus. Demorar quanto? 10 segundos? 20? Eu vi essa experiência em Londres, já estavam testando com o ônibus, extremamente rápido. O ciclista já dá parada, o motorista já tem um sistema na frente, ele para, rapidamente se coloca, é um aprendizado. Rapidamente se coloca, não é nada diferente da entrada de um idoso no ônibus. É verdade. Tá certo? Então, é isso que você fala, é muito correto, tem que haver um acoplamento, porque mesmo o ciclista, às vezes ele vai ter que ter uma longa distância que a bicicleta pode ser acoplada. Como no metrô, na gestão anterior do Estado, foi feito um acoplamento do metrô e do trem com as bicicletas. Também é positivo. Você vê, tudo isso de forma integrada, compartilhada. Acho que são sempre soluções que se não são as que mudam completamente, mas elas se somam à mudança geral. Elas começam, e aí muda o trânsito, muda a poluição, muda a saúde, todo mundo vai mudando. O Dr. Paulo Saldiva esteve aqui também há algum tempo atrás. Grande figura. E ele falou que deixou de pedalar e deixou de andar um tempo, engordou uns 10, 15 quilos. Aí depois voltou a pedalar, andar de transporte público, porque ele veio falar justamente sobre poluição. Então, e ele, como estudioso disso aí, ele mesmo usa a bicicleta. Sem dúvida. Ele fala pedalo. É um modelo de vida, você escolhe para si. Se eu te dou uma informação de que você vai morrer mais cedo, você vai ter uma vida com menos qualidade. Se você não praticar atividade física, você poder acoplar atividade física ao seu transporte diário, ou seja, são dois benefícios combinados, por que não fazer? Porque você vê, nós estamos chegando a uma época de sedentarismo grave, de obesidade como item severo de saúde pública. Ou seja, isso já aconteceu nos Estados Unidos, grave na Europa. Nos próximos 5 anos, a obesidade será um problema de epidemia no Brasil. Ou seja, se eu te digo que você resolve em parte a obesidade pedalando, ou caminhando, ou praticando atividade física regular, nos ajude a impedir que isso aconteça. Tudo parece que é difícil. Não, é difícil se a gente não tiver um empenho, governo, sociedade, trabalhando juntos, não sendo inimigos, como tem sido nos últimos tempos no nosso país. É sempre um cabo de guerra, um puxa para cá e outro puxa para lá. Interesses diversos, não interesse público como uma questão central. Agora, outra coisa que esses dias apareceu em um comentário de alguém, deve ter sido no Facebook, que o governo deu a oportunidade de todo mundo comprar carro, então todo mundo está comprando carro, comprando carro, comprando carro. Só que agora, assim como você comprou, você não vai mais poder andar, porque não tem condições em São Paulo. Se todo mundo sair de carro hoje, a cidade para. É verdade. Ela deu 700 e poucos quilômetros agora de congestionamento essa semana. Não, minha filha foi quinta-feira, que o feriado era sexta, né? Minha filha foi para a praia, Ubatuba, 10 horas e 45 minutos.
Falei, filha, seria São Paulo, Paris. Verdade. Vale a pena uma coisa dessa? Que vida é essa? Nós precisamos mexer. Há condições, nós temos que juntar os esforços e a sociedade na rua vai nos ajudar. Com certeza, e assim esperamos. E esse trem-bala, será que um dia sai? Rio de Janeiro, São Paulo? Acho difícil, acho difícil. O Brasil tem tropeçado nessa questão. Acho que não tem ainda um modelo de engenharia financeira que responda, tanto que já incluíram Campinas para ver se faz uma extensão. Não me parece, nesse momento, ser o momento mais adequado. Eu investiria muito mais na mobilidade urbana das grandes cidades e das regiões metropolitanas. Você vê, eu tenho um projeto chamado Estatuto da Metrópole. Esse projeto foi apresentado em 2004 no Congresso Nacional. Ele pode ser aprovado esse ano, 10 anos depois. Uma ideia importante. Vive hoje em regiões metropolitanas do Brasil 51% de toda a população brasileira. Então, os conflitos maiores estão aí, o adensamento maior da sociedade urbana está aí. Então, nós temos que melhorar a vida aí. Então, o maior problema hoje não é a ligação São Paulo-Rio, nem São Paulo-Campinas. É a vida na região metropolitana de São Paulo, onde moram 20 milhões de pessoas. É aqui que eu quero uma solução. É aqui que a resposta deve ser dada. E nós continuamos patinando. Então, eu diria que trem-bala pode ser importante um dia, quando tiver uma engenharia financeira, quando nós tivermos problemas prioritários como esses que eu acabo de falar, mas não a prioridade hoje. Me parece ser outros interesses que não aquele que leve em conta o dinheiro público existente e aquilo que a população mais precisa. E esse seu projeto, ele abrange quais áreas especificamente? Ele é o seguinte, você lembra quando foi votado em 2002 o Estatuto das Cidades? Ele ajudou muito as cidades a se organizarem. Plano diretor, participação popular, a discussão do solo urbano. A reforma urbana começou a andar a partir do Estatuto da Cidade e das responsabilidades. Os prefeitos tiveram que se adaptar ao modelo de planejamento mais estruturado do que era antes. Antes era na galega, como sempre foi no Brasil, muitas coisas. Então, o Estatuto da Metrópole, ele faz com que o governo federal, que hoje não tem nenhuma preocupação com as regiões metropolitanas, passe a se interessar, passe a planejar do ponto de vista do plano diretor metropolitano, mais de longo prazo, investir recursos para que as soluções metropolitanas levem em conta esse conglomerado que vive junto, apesar das fronteiras. Então, por exemplo, vamos dar uma solução para o lixo de São Paulo. Vamos dar uma solução para o lixo de Carapicuíba. Bom, vamos dar uma solução para o lixo metropolitano, é muito mais fácil. Vamos dar uma solução para a questão da mobilidade urbana. Bom, qual é a diferença quem mora em São Paulo, Carapicuíba, Osasco? Vamos pensar juntos. É mais barato, é mais integrado, a solução é mais viável. O Brasil nunca pensou metropolitanamente. O governo federal nunca ajudou. É fácil o governo federal ajudar Osasco, porque são governos de partidos semelhantes, ajudar uma outra, do que pensar aqui no seu conjunto. Então, o Estatuto da Metrópole resolveria problemas de tratamento direto União-Município e priorizaria o tratamento União-Regiões Metropolitanas. Essa é a ideia. Teria um fundo. É porque o Brasil ainda tem essa matriz federal muito forte. Vai tudo para o governo federal para depois voltar para cá. Mais de 60% de todo o imposto é recolhido em Brasília e de Brasília se decide o que Badibacite, o que uma cidade na barranca do Paranapanema precisa. É um absurdo. Você não entender que a descentralização é inteligente, tá certo? É você fazer com que haja recursos e governança aonde mora o povo, e não em Brasília, que é uma cidade de fantasia, distante totalmente da maioria da população brasileira. Isso eu tinha citado aqui agora, voltando ao aspecto principal aqui do nosso tema, que é trânsito sustentável. Brasília realmente foi planejada, mas para carros, nem para as pessoas, nem para bicicleta, nem para qualquer outro tipo de transporte. Transporte coletivo deficiente, reclamação é geral, tem algo para o plano piloto. E algo hoje é muito complicado por causa do trânsito exagerado. Mas para o resto de Brasília, não. Brasília é
é um distrito concebido de maneira equivocada. E está se fazendo alguma coisa para mudar esse quadro? A crítica é generalizada, pelo contrário, Brasília não respondeu, é uma das áreas de maior índice de corrupção. Havia muita terra que foi distribuída para ganho de currais eleitorais. Você vê, grande parte dos governantes são atingidos, são caçados, são retirados. Brasília é um problema Quer dramático. dizer, não se tem algo sólido de mudança efetiva? Eu não diria que tem uma governança sustentável. É dramático, a situação de Brasília é dramática. Nós todos estamos passando por uma revisão, né? Mas Brasília é muito ruim. Eu acho que Brasília, por ter sido planejada, poderia ter dado uma resposta mais qualificada, mais inteligente e mais ligada ao interesse popular. Isso não aconteceu. É que foi na década de 60 e não se pensava que ia ter tanto carro assim. Exatamente nessa década que explodiu no governo JK a indústria automobilística brasileira. O petróleo, o aço, então quase se deu destino a esse desenvolvimento que comprometeu o nosso futuro. É o que nós da rede sustentabilidade falamos, que você tem que pensar na outra geração, né? Você tem que pensar, tudo que você vai fazer tem que ser sustentável. A ética tem que ser sustentável, a cultura, a educação, a saúde, a mobilidade urbana, a política no seu conjunto, a estética. Tem que pensar em tudo, não pode ser do jeito, vai na valsa do jeito que é o Brasil. E temos visto isso atualmente. Esses dias conversando com um outro jornalista, ele falou que estamos no caminho certo. Falei, tomara que seja assim, que eu não seja apenas um pessimista de que tá muito ruim ainda, longe do ideal, não se planeja. Ele vê o caminho certo por que porque questão? diz que é bom. O Brasil, apesar de todas essas falácias nossas, estamos indo num caminho. E eu não entendi, não consegui que ele me explicasse qual que é esse caminho. Você veja, nos últimos 16 anos, o Brasil teve grandes avanços na área econômica, inegável. Nós construímos um modelo econômico sustentável. O Brasil avançou na inclusão social, não dá para negar. Camadas que viviam na miséria adentraram, pelo menos, a capacidade de consumir, mas nós paralisamos. Hoje o Brasil está estagnado do ponto de vista político, gravemente estagnado, e do ponto de vista econômico nós estamos retrocedendo, do ponto de vista ambiental retrocedendo, há uma crise à vista aí que pode ser de proporções, e aí uma eleição que a sociedade vai escolher qual é o caminho. Nós defendemos o desenvolvimento sustentável, de maneira, eu diria, doutrinária. É por aí que o Brasil precisa caminhar, porque ele é um paradigma do planeta. Nós temos melhores condições de mostrar que o desenvolvimento sustentável é mais inteligente, assegura mais o futuro, é mais competitivo, ele gera mais resultados econômicos. Nós achamos que é tudo melhor, só que o Brasil não adota esse modelo. Olha o Código Florestal votado aí, que compromete ainda mais o meio ambiente. Ou seja, o Brasil, na minha avaliação, hoje não vai bem. Ele precisa mudar o de rumo. É verdade. Agora, para finalizarmos isso aqui, tem um dado que rola na internet, e é verdadeiro. Xangai teve seu metrô construído em 1993. 30 anos depois, tem 500 quilômetros de metrô. São Paulo em 74 e não tem 80 quilômetros. Será que a gente consegue correr atrás do tempo perdido? Acho difícil por uma série de problemas. E correr atrás do tempo perdido seria você produzir uma quantidade gigantescamente muito maior do que a que tem hoje. Isso só seria possível se o governo federal apoiasse. São Paulo padece um problema sério de Brasília considerar que São Paulo tem tudo, é muito rico, não falta nada. Quando aqui se acumula grande parte da pobreza nacional, da miséria, das dificuldades de abastecimento, dos conflitos urbanos. Brasília nunca ajudou São Paulo capital e São Paulo estado do tamanho que nós merecíamos. Então, para dar esse salto que você sugere, corretamente, precisaria um apoio federal, portanto, um grande investimento. Apesar disso, o governo do estado está, de maneira simultânea, construindo muitas linhas. Então, eu acredito que nós daremos um salto, não esse salto que você propõe, que seria o mais adequado, mas um salto em relação ao modelo atual. Fora isso, ampliou muito a rede ferroviária, particularmente da região metropolitana, ou seja, houve um avanço. Mas falta integração, falta
esse apoio federal através do Estatuto da Metrópole, falta integração muitas vezes Estado e município. Eu diria que a política hoje é mais importante do que o povo. Ela tem uma gestão própria, interesses próprios. É esse mecanismo que nós precisamos cortar. É aí que eu acredito que nós vamos fazer a diferença. Maravilha, então, para finalizarmos o programa de hoje, deixa para os nossos internautas essa dica de um trânsito sustentável. É isso, ou seja, talvez o teu programa nos ajude muito a compreender isso, produzindo debate, mas o trânsito sustentável é aquele integrado, preocupado com a poluição, com a saúde das pessoas, que possibilite uma integração maior entre a moradia e o trabalho, reduzindo os deslocamentos, compreendendo que o coletivo é sempre melhor do que o individual, reduzindo o uso de uma pessoa em cada veículo, tomando conta do sistema viário, fazendo um planejamento mais de longo prazo, não desse sistema atabalhoado, inconveniente, desajeitado da prefeitura atual. Ou seja, uma série de mecanismos colocando o ser humano, tá certo, e o desenvolvimento como o tema central da modernidade. Por aí teremos o trânsito sustentável que você, mais do que muito, sonha tanto. Excelente, então falamos aqui com o deputado Walter Feldman e aproveito para passar o seu site, que é walterfeldman.com.br, e lá tem algumas atualidades dos projetos e agradecemos muito essa presença aqui hoje para falar desse tema tão importante que é o tema de futuro. Parabéns pelo teu trabalho e persista de maneira sustentável nesse tema. Vamos conseguir. Um abraço e até a semana que vem. Obrigado.